Vamos lá, professor. A gente teve uma semana parada aqui no Brasil, né? 2 dias de carnaval, mas que o pessoal para até por mais tempo, às vezes. Tem pouca notícia e tal, mas o mundo lá fora está pegando fogo, né? Não teve carnaval nenhum. E a notícia importante que a gente teve aí nos últimos dias foi saiu, né, uma notícia importante mostrando que o México é agora o maior exportador de produtos para os Estados Unidos, superando a China, né? Isso não acontecia desde 2002. Então tem aí 22 anos que a China estava liderando as exportações, né, americanas, e agora o México voltou a ser o primeiro colocado. Esse processo aí, ele foi batizado depois do Covid de nearshoring, que significa trazer para perto a produção, né? Durante o tempo ali, esses 20 anos praticamente que a China ficou em primeiro no ranking de exportadores para os Estados Unidos, os Estados Unidos incentivou muitas empresas a irem para a China para produzir lá, para mandar o produto ou os equipamentos ali para os Estados Unidos com uma forma de reduzir o custo. E o México estava relativamente mais caro, apesar de ser ali do lado, né? A China também dava muita facilidade para os outros países produzirem lá e tal, era uma política de industrial de produção da própria China. Agora, depois do Covid, principalmente, com o Trump ali, né, são dois fatores, né, que influenciaram nesse nearshoring. Em primeiro lugar foi o Trump, né, que ele aumentou bastante as tarifas de produtos chineses para os Estados Unidos. Quando o Biden entrou, ele não mudou, ele manteve as tarifas. Então, por um lado, é uma questão econômica, comercial, e em segundo lugar, é uma questão mais estratégica, né? Como ali o Trump começou a ter atrito com Xi Jinping, ele falava muito de coisa de emprego para americano e tal, não podia deixar a China se tornar um superpoder, né? A China vinha ali de 20 anos, subindo o PIB quase 10%. Então, ele deu um incentivo grande para que as empresas retornassem da China e fossem para o México, onde é relativamente mais barato, absolutamente mais barato que os Estados Unidos, e relativamente mais barato em relação à China. Pode ser um pouquinho mais caro, tal, mas a questão geopolítica pesou bastante também. Então, essa é uma notícia que muda aí, né, o cenário comercial, né, a gente tem uma redução na globalização, né, que nem ela vinha acontecendo desde os anos 90, e agora a prática está menos em pensar em custo e mais em pensar de forma estratégica geopolítica. Tem outra notícia dos Estados Unidos, não sei se você quer comentar essa, mas tem outra notícia dos Estados Unidos que veio recentemente, que a inflação lá veio acima do esperado em janeiro, né? A gente comentou durante janeiro inteiro que tinha a questão da probabilidade da taxa de juros dos Estados Unidos cair em março, vinha se reduzindo, né? Então ia ser mais difícil o Fed baixar os juros lá, né? Eles estão num certo topo ali, numa taxa de juros bem alta faz bastante tempo. E com essa notícia aí da inflação acima do esperado em janeiro, muito provavelmente não vai ter redução em março e deve vir só ali para maio, né, que é a outra reunião a posterior após essa de março. A inflação veio 0,3%, quando o esperado era 0,2%, mas, né, como o nosso episódio aqui chama inflação para cima, mais para baixo, porque a inflação anual dos Estados Unidos está menor do que estava em dezembro. Né? Se a gente somar os 12 meses anteriores, ela caiu de 3,4 para 3,1, ela continua reduzindo, que é uma boa notícia, mas esse mês aí um pouquinho acima do esperado, foi, apesar de ser pouco e apesar do acumulado ainda estar menor, o impacto na Bolsa dos Estados Unidos e na taxa de juros longa dos Estados Unidos foi muito grande. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas a gente consegue acompanhar o mercado brasileiro, mesmo a Bovespa estando fechada, né, assim, o mercado de ações, mesmo o Ibovespa estando fechado, a gente consegue ver por um produto lá dos Estados Unidos que aqui o bicho ia pegar, porque caiu bastante, né, as ações brasileiras lá no exterior. Só para concluir aqui sobre os Estados Unidos, tem concluindo aquela parte do nearshoring que você estava falando, né? Existe um ponto ali que é importante que a gente teve agora recentemente, a questão do fechamento do canal de Suez, né? E isso é um dos fatores que também atrapalha, obviamente não diretamente os Estados Unidos, mas atrapalha toda a logística global. E aí, obviamente, isso vai atrapalhar, mesmo que seja de forma mais indireta, mas atrapalha os Estados Unidos. Então, essa também é uma questão para eles, né? Dessa questão de trazer isso para o México. E aí é quando a gente consegue interligar os fatores, né? Porque o custo de frete também ele é uma coisa que impacta é, na questão da inflação.
Então, para os Estados Unidos, apesar de que também vai aumentar o custo do produto, ele diminui pelo lado da logística. Então, Sim, tem um certo equilíbrio, ainda assim ele sai mais caro, mas como o César bem apontou ali, tem questões estratégicas que é a briga entre as duas maiores economias. É, a China, né, tá do outro lado do mundo, é uma superpotência gigantesca, que tem estratégias diferentes que vão muito em desencontro com os Estados Unidos, com os objetivos dos Estados Unidos. Então, tudo isso faz com que seja interessante para eles mandarem para lá, mas acontece esse fator de postergar agora as apostas para redução de juros agora em março. Ele deve, pelo menos, adiar mais uma reunião ali do Fed, porque a gente sabe que é, o posicionamento ali do pessoal do Fed, né, que tem falado bastante sobre isso, é de cautela. Então, se o posicionamento é de cautela e vem uma notícia, apesar de boa, pior do que o esperado, então isso faz com que sejam revistas as projeções, né?